O Contraponto começa agora e no programa desta semana nós vamos falar sobre a condução coercitiva. É uma situação que envolveu o ex-presidente Lula, numa condução que acabou sendo motivo de discussão em todas as universidades do país, em todas as redes de TV, nas redes sociais, e a gente vai fazer essa discussão aqui também, trazendo, claro, contraponto. Zé Luiz, o que você achou deste episódio envolvendo o ex-presidente Lula? Eu acho que foi um episódio muito grave. Eu fiquei indignado por diversos motivos, né? Mas o primeiro, todo esse teatro que foi montado com uma finalidade claramente política, né? E que não pode ser feito. Está usando, isso é uma ação contra a lei, contra a Constituição. Então, eu acho que a situação que se desencadeou, que começou a acontecer a partir daí, né, torna ou cria uma instabilidade política muito grande, né? As pessoas estão com os nervos à flor da pele, estão inflamadas, há posições radicalizadas, né, tanto de um lado como do outro. Há as manifestações que começam a ocorrer pelo Brasil afora, a favor e contra. E o que a gente tem que torcer, sinceramente, é para que não haja conflitos. A gente já sabe, já ocorreram alguns conflitos no meio da rua, agressões físicas, etc., mas que isso não continue, não se agrave. Seria muito ruim para o país, mas acho que marca ou decorre de uma grave irresponsabilidade, né, do juiz que deu essa ordem ilegal e inconstitucional, né, do juiz Moro, e das pessoas envolvidas nisso, nesse aparato todo ridículo, teatral, né, que foi feito com esse fato, a criação desse fato político. Bom, eu acho que a gente tem que desmontar essa sua fala aí, a cada período desses, né, para a gente tratar de todas as questões aí que você levantou, Zé Luiz. Acho que a primeira delas, e talvez para a gente situar, para contextualizar essa discussão, é falar um pouco sobre essa dualidade que se criou, né, essa posição em lados aqui, que as pessoas estão se sujeitando, né, a ocupar lados. E essa ocupação de lados envolve tudo que se aproxima do que as pessoas estão chamando de uma defesa do PT e tudo que se aproxima de um combate à corrupção, né, as pessoas vão assimilando sem qualquer reflexão crítica como se tratassem efetivamente de lados. Nós não estamos falando de lados, isso é importante que se diga. Sim, né? Isso é fundamental. Porque são coisas absolutamente distintas. Uma coisa é a questão do combate à corrupção, uma coisa. Outra coisa sobre o governo do PT. Respeito à ordem jurídica e constitucional, que é para todo mundo. Claro, são várias questões aqui em jogo. Uma coisa diz respeito às políticas do governo do PT nos últimos, mais de uma década no país, né? Outra questão diz respeito às estratégias políticas do PT, porque não se trata efetivamente de questão de lado, porque você pode, por exemplo, me posiciono absolutamente contra esse tipo de prática judicial, processual, ilegal, que na verdade é violação às práticas processuais previstas no nosso ordenamento jurídico. No entanto, isso não me posiciona a favor de uma política, uma determinada política do governo, por exemplo. Então, acho que as coisas precisam ser bem separadas, né? Eu tenho sérias críticas a muitas medidas, especialmente do atual governo, né? Isso não me coloca em um dos lados. Então, se a gente for discutir as políticas do governo atualmente, a gente pode, por exemplo, eu me situo de um lado, você pode ter uma outra opinião, né, e a gente discutir aqui democraticamente. Agora, eu acho que a gente converge aqui em posições com relação a essa caça às bruxas que acabou virando uma forma de atropelar o nosso ordenamento jurídico, que é muito perigoso, e você chamou atenção para isso. Pois é, eu acho que é isso, é fundamental. Olha, não dá para a gente pensar nessa visão maniqueísta. Não se trata do bem contra o mal, do honesto contra o corrupto. As coisas não funcionam dessa maneira, né? Não estão fechados em pacotinhos herméticos, né? Onde um lado é o bom, é o correto, está tudo certo, outro lado é o ruim. Isso não existe. Mas isso interessa a uma prática. Tem pessoas que estão manipulando a opinião pública, manipulando os brasileiros, e isso interessa a determinados interesses. Isso é uma prática fascista. Eu acho que aí é um primeiro ponto, entre outros, que a gente precisa abordar, e eu vou ser bem rápido nisso, mas tem um livro que a gente até trabalhou na pós-graduação, que é o do Jacques Semelin,
né, onde ele fala dessa estratégia de gerar o ódio, né, dividindo a sociedade em dois, que foi uma estratégia do nazismo, como os Estados Unidos fascismo. fizeram isso recentemente com a guerra ao terror. Né? Esse discurso, porque hoje aqui a gente tem a guerra contra a corrupção. Nos Estados Unidos, esse discurso era da guerra ao terror. Né? E dentro desse comando, você coloca uma série de ilegalidades, né? Retrocessos a conquistas que foram obtidas com muito sangue, com a morte de muitas pessoas, com muita luta. Então, há um risco muito grande de retrocesso e é esse o perigo que a gente corre, comemorando práticas que, transvestidas de combate à corrupção, são, na verdade, ameaças às seguranças que nós conquistamos, e que aí eu acho que é importante da sua fala inicial. Verdade, nesse caso não tem lado mesmo, porque defender o Estado de Direito, defender o devido processo legal, né, defender ir contra essas práticas abusivas, né, que o juiz Moro e que o Ministério Público Federal, parte dele é óbvio, né, são poucas pessoas, mas envolvidas, isso com uma repercussão muito grande, né, ir contra essas práticas, defender a Constituição, defender o devido processo legal, significa uma garantia para cada brasileiro, para todos os brasileiros, seja de qual classe social, seja de qual pensamento político, porque as pessoas acham, agora eu vou comemorar isso, né, isso é fascismo, gente. Isso é falta de cultura democrática, como na nota importante aí que você vai comentar. Quer dizer, eu não posso comemorar a perda de garantia jurídica, constitucional, porque isso pode se voltar contra qualquer pessoa, contra mim, contra qualquer pessoa. Então, as pessoas estão embarcando numa canoa furada ao defender esse tipo de prática, porque isso, se agora está pegando o que as pessoas consideram o meu inimigo, depois disso, pode se voltar contra qualquer pessoa. E o que acabou virando é que as críticas à forma como esse juiz tem conduzido o processo, né? Que na verdade não é um processo, a investigação, Lava Jato, o juiz investigar acaba fazendo com que a pessoa que adota qualquer tipo de crítica seja taxada como quem apoia a corrupção. Ou seja, esse discurso ele é útil a quem? Fácil, Essa simplificação é útil a quem? Né? Então, é um discurso extremamente perigoso. E uma outra coisa que eu acho muito característica do nosso tempo, Zé Luiz, é que as pessoas têm assistido muitos seriados, filmes de ação, super-heróis. E esse juiz, ele está aparecendo como um personagem realmente de quadrinhos, né? Um personagem de filme de ação. Tinha um seriado que o juiz... Você lembra? O telespectador deve lembrar. Um seriado tem mais tempo. Que tinha um juiz que à noite ele virava super-herói, andava de motocicleta, soltava o cabelo, um justiceiro. Esse cara está se achando isso. E justiceiro é falta de cultura política democrática, de Estado de Direito. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Isso é velho oeste, isso é coisa do passado, isso é insegurança para todo mundo. Né? Porque para uns vão achar que é fazer justiça dessa maneira, aí o outro vai achar que fazer justiça daquela outra maneira, todo mundo acha que está fazendo justiça e virou o caos. Virou a insegurança, virou a violência. Né? Bom, eu acho que antes de qualquer coisa é importante a gente situar o discurso para que as pessoas não misturem as estações. Né? E lembrando a sucessão de heróis, isso que você falou é muito interessante. Há pouco tempo atrás nós tivemos um herói que já foi esquecido. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, colocaram de Batman. Agora vem esse juiz de motocicleta, né, justiceiro. Né? E essa coisa de herói em herói, nosso ordenamento jurídico, falsos heróis, né? Heróis não existem, ou talvez, isso é outra discussão, né? De herói em herói, de mito em mito, a gente vai destruindo o ordenamento jurídico, destruindo a nossa democracia e a possibilidade de diálogo. Né? Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, daqui a pouco o Contraponto está de volta para a gente falar mais um pouquinho sobre condução coercitiva. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755.
Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Esta violência vem crescendo. De 1980 a 2012, a taxa de homicídio aumentou 148,5%, totalizando mais de 1.200.000 vítimas. Os números da violência brasileira ultrapassam os de zonas de guerra. Cerca de 170.000 pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos mundiais entre 2004 e 2007. No Brasil, foram mais de 192.000 homicídios no mesmo período. Mas a violência não atinge toda a sociedade brasileira de maneira igual. Afeta principalmente os jovens de 15 a 29 anos, que em 2012 foram a maior parte dos mortos por homicídio. Os jovens correspondem a 26,9% da população brasileira. Anualmente, 30.000 morrem vítimas de homicídios, o que são 82 jovens por dia, ou 7 a cada 2 horas. A cada 2 dias é como se caísse um avião só com jovens. No Brasil, apenas entre 5 a 8% dos homicídios são levados à justiça, o que alimenta o ciclo de violência e sensação de injustiça. Entre os jovens mortos, mais de 90% são homens e 77% são negros. Em algumas capitais da região Nordeste, a taxa de homicídios de jovens negros é 10 vezes maior do que a média nacional, que é de 29 a cada 100.000 habitantes. Mais chocante que esta realidade, só a indiferença. Você se importa? Queremos ver os jovens vivos. Chega de homicídios. Participe da campanha Jovem Negro Vivo. Assine o manifesto no site da Anistia Internacional. Contraponto está de volta no programa de hoje. Nós estamos falando sobre condução coercitiva, que é um assunto agora que caiu no gosto popular, porque envolveu o ex-presidente Lula numa ação midiática, ridícula, cinematográfica, hollywoodiana, né, que a gente está aqui justamente problematizando para o nosso telespectador entender, né, a ameaça que esse tipo de ação aparentemente heróica pode representar para você, cidadão comum. Para uma cidadã comum como eu também. Bom, eu queria aqui, Zé Luiz, começar esse bloco falando sobre uma nota pública divulgada pela Associação de Juízes para a Democracia, que foi publicada no site Empório do Direito, e que tem uma frase aqui que eu acho muito, muito interessante. A nota pública é toda muito boa. Ela chama Nota Pública da AJD em Defesa do Combate à Corrupção. Né? Essa associação, que é a Associação Juízes para a Democracia, defende o combate à corrupção, no entanto, sem estar de acordo com as práticas que vêm sendo desenvolvidas no país. E é justamente essa ressalva que a associação faz nessa nota pública. E tem aqui um trecho em que ela fala assim: vale sempre lembrar que ilegalidade não se combate com ilegalidade. E, em consequência, a defesa do Estado Democrático de Direito não pode se dar às custas dos direitos e garantias fundamentais, né? E aqui em outra passagem que eu também destaquei, queria compartilhar com o nosso telespectador, né? Onde aqui ela fala sobre a comemoração, né, desse tipo de prática. Agora, não estou encontrando aqui. Mas em algum momento aqui dessa nota pública, né, há uma menção que comemorar esse tipo de prática só demonstra a falta de amadurecimento democrático de uma determinada sociedade. Comemorar uma ilegalidade significa imaturidade, né? Isso. E que é algo que a gente frisa sempre, o telespectador, que é algo que pode se voltar contra qualquer pessoa. O que a gente defende é defender o Estado de Direito, o devido processo legal, né, a ampla defesa, essas garantias processuais, as garantias dos direitos fundamentais, é defendendo o direito de qualquer cidadão brasileiro, todo mundo.
Se a gente começa a fazer exceção, né, isso é o estado de exceção, essa exceção, uma hora a exceção pode se voltar contra qualquer pessoa. Isso aqui é fundamental a gente frisar e sublinhar aqui. Claro, o Estado é uma instituição que a gente tem que acompanhar muito de perto. Né? O Estado pode se tornar uma instituição muito perigosa, porque dentro da estrutura de sociedade que a gente criou na modernidade, notadamente nos últimos séculos, né, o Estado ele tem uma característica que o torna perigoso, que é o monopólio do uso da força. Né? E essa possibilidade da condução coercitiva, que é própria de quem tem monopólio do uso da força, é um instrumento do Estado para usar em hipóteses apenas previstas em lei. Só nas hipóteses previstas em lei, porque esse uso da força não é indiscriminado. Há um pressuposto que pode parecer para as pessoas... Para a maioria das pessoas que não estão estudando direito e conhecem, obviamente, a nossa Constituição e a lei, mas não discutiram a teoria do direito, etc. Mas isso é algo que precisa ser conhecido por todo mundo. Né? Que você tem determinados princípios que surgem lá atrás no constitucionalismo que são válidos para o nosso dia a dia. O primeiro deles que surge lá no constitucionalismo, lá atrás, no início do constitucionalismo, que é que o Estado só pode agir quando expressamente autorizado por lei. E já as pessoas podem fazer tudo o que quiserem, desde que não esteja proibido por lei. Com esses dois princípios, a gente resolve muito problema e são muito importantes e válidos hoje em qualquer ordem constitucional democrática do planeta. O Estado só pode agir quando tiver previsto a lei, ou seja, as autoridades, qualquer autoridade do Estado, qualquer pessoa, qualquer servidor público, qualquer pessoa, qualquer servidor só pode agir se autorizado pela lei. Ele está subordinado à lei. O juiz está subordinado à lei. Você fala, mas foi o juiz que decidiu. Eu estou cumprindo uma ordem do juiz. Não. Se a ordem é ilegal, não pode. O juiz está subordinado à lei. Não é o juiz que cria a lei. O juiz ele não faz o que quer. E isso é um princípio que vem lá desde as revoluções lá atrás. Isso é antigo, gente. Claro, e eu vou voltar até um pouco mais, Aloysio, porque com justificativas morais, você pode cometer todo tipo de arbitrariedade, né? O Immanuel Wallenstein fala isso no livro dele sobre o universalismo europeu, como com a justificativa moral de civilizar os selvagens, os espanhóis fizeram o que fizeram quando chegaram aqui às Américas, né? Sob a justificativa moral de levar desenvolvimento, os países hegemônicos do século passado colonizaram muitos países africanos, na Ásia, nas Américas ainda. Toda a violência. Uma forma de colonização não só econômica, mas do pensamento também. Né? E hoje, com a justificativa moral de preservar direitos humanos, que é o argumento do Immanuel Wallenstein, e de defesa da democracia, tem ocorrido diversas intervenções em estados soberanos. Né? Então, o risco que a gente corre internamente é de que, sob as justificativas morais, se descumpra o direito. E tem uma frasezinha que aí é importante a gente discutir, você falando isso. Tem uma frase que é muito usada e que me dá arrepios. E que é muito usada principalmente em alguns setores, principalmente setores conservadores, numa visão bastante superficial do mundo, da vida e das pessoas, que é a tal expressão pessoas de bem. Nossa, não tem coisa mais absurda do que essa expressão pessoas de bem. Outro dia eu participei de um debate na TV Câmara Municipal, onde uns debatedores falaram, mas porque as pessoas de bem... Tem uma hora até que ele errou, falou pessoas de bens. E a origem está nessa. Olha, existem pesquisas que mostram hoje que, por exemplo, o percentual da população envolvida com o crime nos bairros muito pobres, nos aglomerados urbanos, nas favelas, é muito menor do que o percentual dos bairros de classe média alta, de pessoas ricas, envolvidos com crime. O percentual é muito maior. Só que o tipo de crime que ocorre é diferente. Aqui está o aviãozinho, o tráfico de drogas, furto. Do outro lado está a sonegação fiscal, a corrupção ativa, porque tem alguém que corrompe o político. Né? É o empresário que compra o político, o empresário... E o percentual, essas pesquisas mostram que o percentual dessa população envolvida é muito maior. Só que a ação da polícia, por exemplo, tem sido muito diferente. Com o pobre, que percentualmente é menos envolvido com crime, do que com o rico, que percentualmente é mais envolvido com crime. E crimes que prejudicam muito mais. Então, essa coisa de pessoas de bem é um julgamento moral que não cabe a ninguém fazer. Né? Talvez Deus pode fazer. Mas você vai falar, olha, fulano é de bem, fulano, ciclano é do mal. Não, isso nem o judiciário tem que fazer. O judiciário vai dizer, sua ação... Você não tem como te julgar pela sua ação. A sua ação foi fora da lei, ilegal. Você cometeu um crime, você vai pagar pela sua ação. Não porque você porque as pessoas são muito mais do que isso.
né? Ou a sua ação não foi criminosa. Agora, você é do bem, você é do mal. Isso é fascismo, isso é nazismo, Hitler explorou isso. Isso, infelizmente, é muito dito e a gente tem que rechaçar esse tipo de discurso. Não cabe, ainda mais, você imagina, o policial que está ali na rua, o juiz, o promotor, quem quer que seja, vai julgar a priori, você é de bem, você é do mal. Você é do bem porque você está bem vestido, está num carro bonito, mora num bairro bonito. Você é do mal porque você está mal vestido, né? E historicamente, e aí a gente sabe, né, os problemas que decorrem daí. E é um discurso que incita mais ainda a violência. Mais né? ainda a violência. Outra questão que me preocupa são essas manifestações, tanto a favor, porque como ganhou essa conotação de uma luta do bem contra o mal, né, uma luta contra a corrupção, isso acaba gerando violência, porque as pessoas, primeiro que elas vão taxar as outras numa posição contrária a elas, né, e vão estabelecer aí uma disputa por razão, e acaba que ninguém vai ter razão nenhuma nisso. Bom, a gente está vivendo dias muito perigosos e o Contraponto traz aqui essa discussão para você refletir sobre os riscos que estão aí por detrás desse espetáculo midiático que se tornou o combate à corrupção no Brasil. Nós somos contra a corrupção, mas também somos a favor da democracia e do respeito ao Estado de Direito. Na próxima semana a gente volta para trazer mais um tema para você.